Fala galera de Lore na área. Bom, acabamos a DC Cup, a KC Cup do Master Duel. E como eu tinha falado lá antes, há muito tempo, se você tinha um deck ou queria montar um deck, esperasse até a DC Cup para jogar a DC Cup. Você precisava de um deck meta principalmente. Eu, eu joguei só a primeira fase, eu não joguei a segunda fase. Resolvi alguns problemas pessoais. Joguei muito pouco, por sinal. Peguei. Pode ver, eu parei de jogar na segunda fase. É, meu win rate no final acabou sendo ruim porque eu trolei nesse jogo aqui. Cadê? Eu trolei nesse jogo aqui. Mas eu não achei difícil pegar Duelist Level Max, não. É, eu joguei principalmente a parte final com PK. Com PK Adventure, né? Uma build bem padrão. Eu acho que basicamente para você pegar do Elite Level Max você tinha que estar com um deck bem montado. Se fosse algum deck do meta era mais fácil. Mas a Duelist Cup em si eu não achei difícil. A primeira fase principalmente. Até terminar a primeira fase. A segunda fase eu não joguei. E sendo bem sincero, eu não me senti motivado a jogar a segunda fase. Só que hoje a gente tem um, uma lista. Sim, a lista. E finalmente, aparentemente, nós vamos ter uma lista bem, bem mais impactante assim no meta. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante mais aqui. Cards que vão ser proibidos. O True King de todas as calamidades, o Calamities, vai ser banido. Demorou. Isso aqui já era pra ter entrado no jogo banido, tá? Isso aqui estraga o jogo. Virtual World não deixa de ser um deck, mas é um deck muito mais justo de jogar contra o sem o Calamities, tá? Um deck muito menos injusto de jogar contra. Imperial Order é outra carta que já tinha que ter sido lançada banida desse jogo. Vazio da Vaidade, outra carta que isso aqui é um erro do OCG. Essas duas cartas terem passado tanto tempo legais no OCG, isso aqui é um erro completo e absurdo. Isso aqui é ban e não tem jeito. O Celestial foi banido. Isso aqui eu achei não esquisito. Eu entendo que ela quer irritar alguma coisa da engine de DPE e acabou irritando um Garnet. Eu não acho que é, DPE vai deixar de ser jogado porque o Celestial foi banido. Eu, por exemplo, jogo com. Eu tenho uma lista de 10, eu vou mostrar pra vocês aqui. Que eu não uso o Celestial, eu uso outra engine de Destiny Hero, Malicious e esse negador aqui. Que é uma opção. Nesse deck aqui faz muito sentido essa engine para fazer a Anaconda, né? Mas eu acho que não é um hit ruim. Vamos ver se tem mais alguns outros hits. Celestial, né? É bom porque assim, eu por exemplo ganhei muito jogo por causa do efeito do Celestial. Então faz sentido e ao mesmo tempo eu não acho que seja algo que tire realmente a engine DPE. Se tiver mais algum outro hit aí, provavelmente, né? Número 75, Bamboozling Gossip Shadow. Isso aqui é uma carta que tá tomando hit por causa de outra carta, tá? É uma carta que é um combo que é outro combo que deveria tomar lista já desde muito tempo. Eu uso no meu deck de PK Adventure, eu uso
mas não usa o combo todo. Eu acho que também por isso ela resolveu dar ban nele. Ele entra muito também no como você joga ao redor de Hand Trap. Eu diria isso. Mas isso aí tá banido principalmente por causa do Hongo. Cadê ele? Acho que é com H. Pronto, ele tá banido basicamente por causa disso aqui, Hongo Miniad, porque ele faz parte do combo para botar 5 materiais no Hongo Miniad, né? Ele destrói todas as cartas quando tem 5 e depois ele não deixa o seu oponente jogar. Basicamente é isso. Essa é uma carta. Eu teria irritado diretamente o Hongo Miniad, tá? Eu não teria irritado o Bamboozling. Mas é uma forma da Konami economizar o seu. De ela não fazer com que os jogadores que fizeram o Hongo eles possam converter esse Hongo em UR. Basicamente, né? Então tá aí. Hongo Miniad é bem afetado. Eu acho que fica bem menos viável. Não sei se tem outra forma tão viável assim de colocar 5 materiais. Dá muito trabalho, principalmente isso aqui em PK, né? Fazer isso aqui, fazer o Hongo no PK, BA, PKBA, PK Adventure e por aí vai, fica bem complicado sem poder usar o Gossip Shadow. E basicamente uma, duas, três, quatro, 5 banidas. É, poderia, por exemplo, eu preferia que ao invés desse Celestial aqui fosse um Anaconda ou o Rock Fibrax, na minha opinião. Eu acho muito difícil que ela hite os dois, que a Konami vá banir os dois ao mesmo tempo, talvez na próxima lista, mas eu preferia que isso aqui fosse um dos dois, tá? Eu entendo que é mais fácil hitar o Celestial, mas eu acho que pega, por exemplo, o Hiro de tabela e Hiro não tá fazendo muita coisa. E assim, eu acho que isso aqui merecia ban e tá tomando ban pra não a Konami não banir outras coisas. Resolve todos os problemas do jogo essas banidas? Não. Mas tava tudo tão ruim. Os jogos estavam tão ruins e muito por conta de várias dessas cartas, pelo menos de 4 dessas 5 cartas, que acaba sendo bom. Eu até baniria mais, como eu tô falando, eu baniria Anaconda, eu baniria Hulk Fibrax. Aqui não tem nada que hite o combo de Aurora Dawn. O próprio Aurora Dawn era uma carta que merecia muito um ban aqui. Artifact Site não tá aqui. Tudo bem que o pessoal não tá usando, mas talvez comece a ser um problema a partir de agora, porque o site começa a ser uma carta cada vez mais real para o Master Duel para os próximos metas. E aí tem cartas limitadas e também, pelo que eu estou vendo, são bem relevantes. Crossout Designator, eu vou voltar aqui para quem não conhece. Eu nem tenho ela, eu nunca nem usei ela. Eu não gosto dessa carta, tá? Eu entendo isso aqui está sendo banido, mas isso aqui é principalmente contra Hand Trap. É utilizado para combater Hand Trap. É uma carta, sim, problemática. Ela é uma Khaled que estava 3 basicamente para deck de combo. Isso aqui talvez seja o primeiro hit real em deck de combo que a gente tá vendo. Pra mim é uma carta que eu não gosto. Eu acho essa carta uma carta preguiçosa, tá? Pra jogador preguiçoso, principalmente. Posso estar sendo um pouco duro na forma de falar, tô percebendo aqui, mas na minha opinião isso aqui é uma carta muito preguiçosa de deck de combo, tá? É muito preguiçosa. Porque se você for observar, tanto no OCG quanto no TCG, dificilmente usam isso aqui
em decks que conseguem jogar ao redor de combo. E aqui no Master Duel, infelizmente, eu percebo que isso aqui tem entrado a 3 em muito deck de Adventure e Teni, no próprio Despia, nos decks de PK, em deck de combo, isso aqui tá entrando porque parece uma carta. As pessoas parecem ser mais preguiçosas em como jogar ao redor de Hand Traps no Master Duel. Não acho ruim, isso aqui tá limitado. Por mim, limitava também a Khaled. Podia limitar as duas, porque ao meu ver, as duas têm o mesmo sentido. Só que a Crossout é realmente uma carta pior. Assim, não pior pro jogo. Ela é pior no geral. Pior de se utilizar. A Khaled é bem melhor e tá a 2. Então, pra mim, isso aqui eu preferia que fosse a Khaled a 1 e isso aqui a 2, por exemplo. Porque eu acho isso aqui bem mais fraco do que a Khaled. Mas eu vejo sentido nisso aqui. Eu acho que na DC Cup eu vi muita crossout. Eu vejo muita crossout na ranqueada. E muitas vezes são as crossout que eu ativo minha hand trap. O cara instantaneamente dá crossout. Como todo mundo tá usando basicamente Maxi e Ash. Então isso aqui faz muito sentido. Se você pode até botar Maxi e Ash em Permanence. Eu acho que estão sendo as três principais hand traps do formato. E aí, como todo mundo está usando as mesmas cartas, isso aqui passa a ser uma carta muito problemática. Dito isso, achei um bom hit. Esse primeiro hit já começou bem. Prosperity, cara, ótimo hit. Limitar a Prosperity. Os dois principais motivos de irritar a Prosperity são para afetar consistências, mas principalmente a consistência do Flanderize, que é quem. Isso aqui foi o deck que eu usei no Zero Extra, eu nem usei Prosperity, pra você ver. Mas é principalmente do Flanderize, tá? Por quê? Porque a Prosperity no Flanderize, ela garante, ela quase que garante, ela percentualmente garante que você vai ter jogada. Ela é muito forte no Flanderize, só que, assim, ela não é uma carta justa, eu diria. Ela é uma carta bem injusta porque ela não precisa necessariamente jogar no Flanderize. A gente tá vendo que Punk no TCG chegou a usar o agora o Splice consegue usar ela muito bem. Ela tem uma porcentagem de fazer você encontrar as coisas que você precisa muito alta, mais alta até do que a Desires, que te dá draw 2. É melhor para a maioria dos decks você olhar as 6 cartas do topo e pegar a carta que você quer, pegar exatamente a carta que você quer, do que você dar um blind duas draw banindo 10. Geralmente isso aqui é mais difícil de achar o que você realmente quer com a Desires. Então, se ela quer hitar consistências genéricas, que são um dos principais fatores de decks como Flanderize e Eldritch jogarem, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui é muito bom. Então eu apoio, tá? Isso aqui pra mim não é um oh meu Deus do céu, mas é bom. É bom. Miau Miau Mu é um pequeno hit, o Prankids continua bom. Talvez o maior hit no Prankids tenha sido o Celestial, por ele gostar muito dessa engine de DPE, mas eu não acho que isso aqui muda muito não, tá? Um Miau Miau Mu é
mais ou menos, muda um pouco da dinâmica de como você quer jogar. Muitas vezes você vai querer é, formas de voltar esse Miau Miau Mu para garantir que no próximo turno você vai ter jogada também. Eu vou até mostrar aqui porque, assim, a forma que o deck joga hoje, que faz o Prankid jogar. Cadê a aventura dos guri? Que faz o Prankid jogar, ele é muito. Como eu diria, é muito porra louca. Assim, é muito inconsequente. E é muito inconsequente principalmente porque você pode até usar o 3 disso aqui. Eu estou usando só uma Link Spider, mas geralmente o deck usa duas e ele pode até optar por usar 3, porque aí ele realmente joga extremamente porra louca. Porque ele vai ter outro Miau Miau Mu para fazer normal summon Link. E deixa eu até botar aqui os Prankids. Não tem outro. Se você não tem esse Miau Miau Mu e você só tem do 1, muda essa dinâmica porque se você só tem um no extra deck, você vai ter que usar outra coisa no lugar desse segundo Miau Miau Mu que possa virar jogada de Prankids. Então, assim, pode ser que seja o Almirage, eu não sei. Eu realmente ainda não estudei. Eu acho que o deck. É, eu acho que Almirage não pode entrar. Porque ele só entra com Dropsies. É complicado, né? Assim, tirar o Miau Miau Mu do Prankids não é o fim do mundo, não. E a Konami, obviamente, ainda quer ver o deck jogando, né? Assim como foi no TCG. No momento é o melhor deck. Eu, eu não vi tanto na minha subida para o level max, não sei vocês, eu não vi tanto. Eu acho que eu posso até mostrar depois um exemplo que eu fiz um duelaço contra um Prankid, que ele abriu full combo e eu consegui tirar. Mas isso aqui o deck continua bom, tá? Eu acho que pior para ele foi ter perdido esse Celestial para Engine de DPE, porque para ele faz pouco sentido você jogar com essa outra Engine do DPE que eu uso, né? A engine do Malicious, de outras cartas assim. Deixa eu mostrar de novo. Mas, porque aí sai esse Celestial, sai isso aqui, sai o Miomu, e aí provavelmente sai isso aqui também, e aí você fica só com a Fusion Destiny. Talvez para esse deck seja melhor usar a engine de Thunder Dragon, tá? Usar Colossus, usar Thunder Dragon Fusion, porque os bichinhos tem o Fences, né, que é Thunder. Você consegue fazer esse Colossus no deck e provavelmente você usa menos Garnet do que se você for usar Engine de DPE com Malicious e Deny. Assim, é caso a se estudar, né? Eu vou fazer meus testes, mas eu tô achando que vai ser bem isso aí. Acho que vai ser vai ser melhor tirar esse Guine de DPE que agora tem muito Garnet do que você tirar e talvez seja melhor usar um Thunder Dragon aqui, talvez no lugar da segunda DPE, da segunda Destiny Fusion. É interessante assim. Com certeza é um hit que faz o jogador pensar um pouquinho mais na build e isso é bom. Daí continua bom. E a mesma coisa Fusion Destiny, agora tá A1. É um hit barato, porque mas é um hit assim provisório, porque o problema com certeza é a Anaconda. Muda também a dinâmica de todos os decks, tá? Do mesma forma, esse é outro hit que muda a dinâmica de vários e vários decks. O meu PK é um exemplo deles.
o que eu joguei, né? Porque agora eu preciso pensar se eu devo jogar com isso aqui, isso aqui, isso aqui, ou não, porque agora eu vou ter uma proporção de 3 Garnet para uma Fusion Destiny. Ainda é uma jogada muito forte por causa da Anaconda? Sim. Mas talvez com os outros hits que a gente tem, o Celestial saindo, o fato do Malicious ser bem, bem estranho aqui nesse matchup, o Denier nem tanto, né? Porque ele é level 3. Talvez isso aqui seja o deck que menos sinta essa Fusion Destiny, mas ainda assim o Celestial era muito, muito forte nesse deck. Pelo menos pra mim, na minha experiência, foi muito forte. E a gente tem vários outros decks que usavam essa engine de DPE, quase todos os decks usam essa engine de DPE. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Pronto, Invoker Dogmática com DPE. Acaba que agora você tem uma proporção de 3 Garnet para uma carta que você quer acessar, e principalmente porque você quer acessar essa carta com Anaconda. Então se você compra muitos desses Garnets e com essa proporção você vai ver muito mais desses Garnets, porque o jogo te forçou a isso, tirando esse Celestial, pode afetar muito a tua win rate, tá? É bem, bem ruim. Eu acho que isso aqui ainda é muito forte para não ser usado. O DPE em si é uma carta absurda, mas eu vejo mais decks querendo tirar isso daqui para colocar outras coisas, tá? Que principalmente decks que tem muito problema de consistência. Aí a gente pode falar de acho que Virtual World pode querer tirar isso aqui. Acho que Tribigate é quase que instantâneo isso aqui sair, porque já não era assim o melhor dos mundos você fazer isso aqui para Tribigate por conta das inconsistências, tá? Não que isso aqui seja ruim em Tribigate, obviamente que não, mas isso aqui era bem ruim vir na mão de Tribigate, tá? Isso aqui era bem ruim vir na mão de Tribigate. E aí isso aqui dá lugar a duas outras cartas, piora muito. Piora muito a situação. E também não acho que vai vir Plasma no lugar disso aqui não, tá? Isso aqui era a melhor carta. Não pode esquecer Plasma, esquece Plasma. Cartas a serem semi-limitadas, Multifaker, isso aqui é bem chato. Gazelle, boa volta, bom card para voltar. Salamangreat começa a ver mais Gazelles. Essas duas aqui são mais um reforço para alguns decks fracos no momento. Skill Drain de 3 para 2 mexe um pouquinho a consistência. A Prosperity limitada agora também mexe bastante, né, na consistência do Eldritch. Tem Ki finalmente sendo semi-limitada. Agora tem Fractal e tem Ki semi-limitados. O deck continua quase a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. E Night Assailant. Não achei uma banlist. Ela não resolve todos os problemas. Quem esperava que a banlist sozinha ela resolvesse todos os problemas tava maluco. Eu vou botar um replayzinho aqui pra vocês assistirem. Que foi, acho que, o duelo que eu achei mais da hora que eu fiz na Duelist Cup. Não lembro se foi esse aqui. Eu acho que foi. Pra terminar de comentar, né? E assim, as minhas impressões aqui tem sim alguns problemas. Combo acaba que é pouco afetado no jogo em geral. A gente tá entrando então num momento de muita hand trap pro jogo. O jogo vai ter consideravelmente mais hand traps
Principalmente porque, por exemplo, Prankid sofre muito para hand trap. Combo de Adventure Tenni, você tem que ter hand trap para jogar contra. Alguns decks de combo foram pouquíssimo afetados por essa lista. É muito provável que esses combos sejam bem mais elaborados e mais trabalhados para jogar ao redor de hand traps, ao invés de só usar Crowsalt e Designator. Você conseguir trabalhar seus combos para jogar pulando as hand traps. A gente, pelo menos eu, vi bastante Sword Soul ainda. Eu vi bastante mesmo, assim, eu vi uns 5 durante a minha subida. O fato de a Crossout ter sido hitada muda de certa forma até a dinâmica dos decks de combo, né? Principalmente esses decks de combo é, que jogam com pouco cérebro, eu diria, que é os combos de Aurora Dawn, de Adventure Tenni, que não é pouco cérebro, é uma forma meio esdrúxula de falar, só que porque assim, o deck tem que ter você tem que ter um entendimento muito bom do deck, tá? Você tem muitas formas de jogar, de iniciar seus combos. É, Só que a boa parte das formas que o deck perdia era fazendo o uso das Hand Traps. Das Hand Traps não. Você fazia o deck perder usando suas Hand Traps. A maioria das vezes. Pelo menos isso foi o meu caso. E essa Crossout ajudava muito a coisas como o como é o Hulk Fibrax ele passar, porque o Hulk Fibrax ele em si ele é uma carta muito vulnerável para essas hand traps, porque ele toma Ash, Imperma, Veiler, ele toma muita coisa. Só que o Aurora Dawn muitas vezes não tomava. Tomava metade dessas cartas e não tomava a outra. É outra coisa que esses decks são muito vulneráveis a Maxi. E agora com a Crossout, você tem uma Crossout e duas Khaled. Muito provavelmente esse Maxi vai. Muito provavelmente não. Esse Maxi vai passar com mais frequência. Principalmente contra esses decks que faziam uso de 5 dessas cartas. As duas Khaleds e as 3 Crossout. Agora você reduz para ter 3. O perigo de verdade é que mais pessoas usem Crossout justamente por estar a 1. E aí você ter sempre esse problema do 3 cards against hand trap. Você ter sempre 3 cartas contra hand trap. Mesmo assim, ainda foi um hit bom. Eu achei um hit decente esse hit da Crossout, por ele reduzir os decks que faziam os 5 para 1 passarem a usar o 3. Outro hit que eu acho que muda muito a dinâmica, eu falei bastante do Celestial, e é um caso muito bom para ser estudado por vocês. Avaliem muito os decks de vocês que vocês querem usar em guild de DPE. Eu acho que Hero, principalmente, foi o que mais sentiu e de forma injusta o Celestial, porque eu acho que Hero não deveria sentir, não era o deck para sentir isso, e não é só pelo Celestial, mas sim também pela Destiny Fusion. Então, ele negou o quê? Ah, negou o meu grifo, nossa. Isso pra dar... Ah, é verdade, né? Beleza. É... Eu nem lembrava desse jogo, pra vocês verem. O
Ah, sempre tem. Eu já tinha esquecido disso, cara. Sempre tem, né, cara? É impressionante, cara. Bom, inclusive eu acho que eu ganho por conta dessa agora. Eu lembro de ter jogado realmente em volta disso, de agora ele depois que ele fez o DPE, eu fazer o meu DPE destruindo o token dele, porque o meu DPE vai voltar de qualquer forma. Eu vou perder o Griffon Ride, né? Isso daí, mas eu poder agora fazer meu DPE voltando. Central foi muito boa. E aí de novo, aí o Celestial fazendo a diferença. Esse Celestial não vai fazer mais isso que vocês estão vendo agora. O Ele não pode dar o DPE. Ele poderia dar o DPE em Shenja Faithful, mas era muito perigoso porque eu já tenho bicho aqui. Esse bicho pode virar outra coisa. Ainda vou ter o Celestial fazendo draw. Complicado pra ele. Aqui acabou, né? Aqui acabou. Aqui eu só tô vendo como é que eu vou acabar o jogo, mas aqui acabou. O, o poder desses draws do Celestial eram absurdos, cara. Isso aqui virava jogo. Ou garantia jogo. Você tinha esses draws do Celestial fazendo coisas ridículas acontecerem. É bizarro, né? É bizarro isso. O Celestial realmente é uma carta bizarra. Eu vou acelerar agora. Bom, mas é isso. Eu não achei uma lista ruim, tá? Achei uma lista boa, decente, no mínimo. Eu acho que eu só não mato nesse turno porque ele tem. Talvez eu até tenha jogado errado. Talvez eu tinha que matar mesmo. Eu tinha como matar, eu acho. Eu acho que eu podia ter feito mais Karena aqui. Ou não, deixa eu ver. Talvez eu tivesse como matar e ignorei alguma outra coisa. Mas aqui tá bem de boa, né? Acho que eu deveria ter feito mais Karena aqui, tá? Mas tudo bem, né? Fogblade ganhou o jogo. É isso, galera. Foi bom pra vocês verem uma partidinha minha. É, mas eu achei interessante. A lista em si eu achei interessante. Ela resolve mais problemas que estavam acontecendo no jogo, os calamities da vida. Infelizmente ainda tem alguns. Eu não vi o Arquidragon lá, o Nemesis lá do jogo, que na minha opinião poderia ter sido um hit. O do Arquinemesis, Arquinemesis Proto, eu acho que isso aqui é um problema ainda. O Artifact Site ainda é um problema. Mas no geral eu ainda acho a lista boa. Então é isso, galera. Já passou 33 minutos de eu falando besteira aqui. E eu vou deixando o vídeo por aqui. Um abraço, se inscreve aí se ainda não está inscrito, deixa o like, deixa um comentário bonito e a gente se vê no próximo vídeo. Eu tô sem câmera, tá? Então é por isso que o vídeo hoje vai sem câmera mesmo. Um abraço, tio Loren, saindo. Falou! Tchau!